As trufas negras com o nome científico Tubermelanosporum crescem no subsolo, associada às árvores de carvalhos e castanheiras. É nativa do sul da Europa, principalmente França, Espanha e Itália, em solos calcários, bem drenados de clima temperado/continental. A sua classificação taxonômica é reino Fungi, filo Ascomyza. O que é Ascomyza? Fungos com ascos e estruturas reprodutivas em forma de saco. Classe Pezizomycetes, ordem Pezizales, família Tuberaceae, gênero Tuber, espécie Tubermelanosporum. Sobre a sua estrutura e morfologia, o corpo é de frutificação, chamado ascocarpo ou ascoma. A trufa que consumimos é arredondada, irregular e de cor marrom escura a preta. A sua superfície externa, que é o perídio, é áspera, coberta por pequenas cúspides ou verrugas piramidais. O interior, a gleba, é inicialmente esbranquiçado, mas se torna preto ou preto-violáceo quando maduro, permeado por veias brancas ramificadas, dando-lhe um aspecto de mármore. As trufas negras não são unicelulares, como a maioria dos fungos. Seu corpo principal é composto por hifas, que são filamentos microscópicos que formam a estrutura básica do fungo. O conjunto de hifas forma o micélio, que é a rede viva e subterrânea de hifas, o verdadeiro corpo do fungo, responsável por absorver nutrientes. As trufas negras possuem esporos. Sim, o ascocarpo, a trufa, é a estrutura reprodutora que contém os ascos, onde são produzidos e abrigados os esporos, que são as células de dispersão. Morfologia e como é seu corpo. O corpo de frutificação, chamado ascocarpo ou ascoma, é arredondado, irregular e de cor marrom escura a preta. Sua superfície externa é áspera, coberta por pequenos cúspides ou verrugas piramidais. O interior é inicialmente esbranquiçado, mas se torna preto ou preto-violáceo quando maduro, permeado por veias brancas ramificadas, dando-lhe um aspecto de mármore. Não é unicelular, como a maioria dos fungos. Seu corpo principal é composto por hifas, que seriam filamentos microscópicos que formam a estrutura básica do fungo. O conjunto de hifas forma o micélio, que seria a rede viva e subterrânea de hifas, o verdadeiro corpo do fungo responsável por absorver nutrientes. Formam esporos, já que o ascocarpo é a estrutura reprodutora que contém os ascos, onde são produzidos e abrigados os esporos, que são as células de dispersão. Olá, meu nome é Nádia. Eu vim falar um pouquinho mais sobre o fungo de Tubermelanosporum, mais conhecido como a trufa negra. Vim falar um pouco mais sobre a morfologia e estrutura do corpo. O corpo de frutificação, chamado de ascocarpo ou ascoma, a trufa que consumimos é arredondada, irregular e de cor marrom escura a preta. Sua superfície externa, chamada de perídio, é áspera, coberta por pequenas cúspides ou verrugas piramidais. O interior, chamado de gleba, é inicialmente esbranquiçado, mas se torna preto ou preto-violáceo quando maduro, permeado por veias brancas ramificadas, dando-lhe um aspecto de mármore. Não é unicelular. Como a maioria dos fungos, seu corpo principalmente é composto por hifas. Mas o que seriam hifas? Filamentos microscópicos que formam a estrutura básica do fungo. O conjunto de hifas forma um micélio. E o que seria isso? É a rede viva e subterrânea de hifas, o verdadeiro corpo do fungo responsável por absorver nutrientes. Ciclo de vida e reprodução. O cultivo de trufas é um processo complexo e delicado que depende de diversos fatores, incluindo a espécie de árvore adequada, as condições do solo e o clima. Aqui está um passo a passo de como as trufas crescem. Relação simbiótica. As trufas estabelecem uma relação simbiótica mutuamente benéfica com as raízes de árvores específicas como o carvalho, a aveleira, o álamo e a faia. Os fungos da trufa se fixam às raízes das árvores, trocando nutrientes. Desenvolvimento dos esporos. As trufas iniciam seu ciclo de vida como esporos. Esses esporos germinam no solo, onde estabelecem uma relação micorrízica com as raízes das árvores. Troca de nutrientes. Os fungos trufeiros
Os fungos trufeiros ajudam a árvore hospedeira a absorver água e nutrientes essenciais do solo, como o fósforo, e em troca, a árvore fornece às trufas carboidratos produzidos pela fotossíntese. Maturação. As trufas levam vários anos para amadurecer completamente. O período pode variar de 5 a 10 anos, dependendo da espécie de trufa e das condições ambientais. Corpos de frutificação. Depois de maduras, as trufas desenvolvem corpos de frutificação que permanecem no subsolo. São esses corpos de frutificação que colhemos e consumimos. Eles exalam um aroma forte que atrai animais, os quais ajudam a dispersar os esporos. Olá, eu vim falar um pouco mais do uso desse fungo. Geralmente é alimentar. A trufa negra é uma das iguarias mais caras e valorizadas do mundo, sendo apelidada de diamante negro da gastronomia. É usada em pequenas quantidades, ralada ou laminada, em pratos de luxo, massas de risotos, ovos e etc. Para conferir o seu aroma e sabor único, terroso e intenso e complexo, com notas de frutas secas. Na área da economia, a truficultura, ou seja, o coletivo de árvores inoculadas com o fungo, é uma atividade agrícola de alto valor em vários países. O preço por quilo atinge valores elevadíssimos. Já na área medicinais e nutricionais, embora consumida em pequenas quantidades, é nutricionalmente interessante, ou seja, rica de proteínas, vegetais, aminoácidos essenciais, fibras e minerais como fósforo e potássio. E estudos preliminares sugerem a presença de compostos com potências propriedades antioxidantes. Sou o Igor e vou apresentar o tópico Curiosidades e Tópicos Notáveis. Caça com cães treinados. Devido ao seu crescimento subterrâneo, as trufas são difíceis de localizar. Historicamente, porcas eram utilizadas para caça, pois o aroma da trufa contém androstenediona, um fenômeno sexual suíno. No entanto, hoje em dia, cães farejadores treinados, como a raça Lagotto Romagnolo, são preferidos por serem mais fáceis de controlar e por não comerem a iguaria encontrada. Aromas e colheitas. Seu aroma forte e característico é devido a compostos voláteis, alguns dos quais são semelhantes aos fenômenos do javali macho. Mitologia e história. Os gregos e romanos antigos consideravam as trufas como um presente dos deuses e lhe atribuíam propriedades afrodisíacas e terapêuticas. Plínio, o Velho, considerava-as uma maravilha da natureza.